Olá, beleza? Quer qualidade? Quer compromisso? Conhece as lojas Capitão Wise? Vem pra cá, Capitão Wise. Produtos personalizados. Temos nosso telefone para contato 47 8901 4095. Nossa página no Facebook www.facebook.com/loja Capitão Wise. Também temos nosso e-mail para contato lojacapitãozwise@gmail.com. Vem pra cá, você vai ter qualidade e compromisso com você. Capitão Wise, poder infinito nas suas mãos. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Bom dia. A seguir, gente que escreve. Bem-vindos, amigos escritores, a mais uma edição do nosso querido podcast Gente que Escreve, que é um podcast feito por escritores para escritores. Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. Pois é, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que é fantástico na literatura, no entretenimento, em tudo que se inventa, né? Parece que é uma coisa super presente na vida do ser humano, que nós vamos falar sobre a jornada do vilão. Achou que ia falar do herói? Não, nós vamos falar sobre a jornada do vilão. E o programa de hoje começa em 3, 2, 1, vai! E como eu acabei de dizer, no Gente que Escreve número 5, nós vamos falar sobre a jornada do vilão. E é interessante essa pauta porque ela veio, da nossa vontade de falar sobre o assunto, claro, mas também porque a gente vai fazer um pouquinho diferente. Em vez de ter o bloco de e-mail, a gente ainda não decidiu o que vai acontecer, a gente recebeu essa sugestão de uma ouvinte, que é a Melanie, que também é podcaster lá do Agentes do Livro. Então ela deu essa ideia e a gente resolveu falar sobre esse assunto hoje. Acho que o Rob quer ler o e-mail da Melanie. Vai, Rob. Quero. Ela começa dando um oi pro Fábio, agradecendo as aulas dele do Escreva Sua História, agradecendo o podcast Gente que Escreve. Vamos direto para a dúvida dela. A minha dúvida é a seguinte. Você mencionou na terceira aula a respeito da jornada do herói. O famoso estudo de Joseph Campbell parece ter se tornado uma espécie de fórmula de bolo nos livros, sobretudo os Young Adults. A minha pergunta é, você acha que existe uma fórmula para a construção de um vilão? Ou melhor dizendo, a jornada do vilão? Por que não vemos tão frequentemente nos New York best-sellers da vida um livro que conte essencialmente a história de um vilão? Por que não é economicamente viável dedicar um livro a desconstruir, quebrar um personagem de tal maneira que ele comece a história como uma pessoa ou entidade essencialmente boa e termine-a como um ser completamente corrompido? Existe uma espécie de fórmula que guia o escritor na criação de um vilão? De resto, muitíssimo obrigado pela iniciativa do podcast, do Escreva Sua História, pelos conteúdos. A dúvida dela é essa. Pois é, e é uma baita de uma dúvida, e a resposta está embutida na pergunta, e a gente vai discutir agora, porque é o seguinte, né, acho que a resposta rápida para tudo isso que a Melanie perguntou é a seguinte: o problema é que, normalmente, a jornada do vilão, ela só existe de acordo com a jornada do herói. O vilão, na maioria dos casos, ele é uma resposta ao herói. Ele é o contraponto do herói, que inclusive tem aquela máxima que o pessoal usa, né? Quanto mais forte o vilão, maior é a demanda do herói e melhor é a história. Exatamente. Então, o vilão, ele serve muito mais como uma... Na verdade, ele serve inicialmente como uma demanda do herói, porque se o herói não tiver se o Batman não tiver o Coringa pra lutar, o Batman perde o sentido, ele vira só mais um cara. O vilão torna o herói único, né? Então, essas duas demandas, elas acabam andando juntas na maioria das vezes, mas não é necessariamente o caso de que você sempre tem que escrever a história do herói e o vilão vai surgir junto. Dá pra fazer as duas coisas. A história do entretenimento tá lotada de grandes vilões, né, Rob? Olha, eu e o Barreto, a gente bateu uma bolinha 2 minutos antes da gente começar a gravar sobre esse e-mail, e de cara já pintou um exemplo aqui na nossa conversa que também responde a pergunta da Melanie, que é por que não é economicamente viável dedicar um livro a desconstruir, quebrar um personagem de tal maneira que ele comece a história como uma pessoa ou entidade essencialmente boa e termine como um ser completamente corrompido.
O exemplo que a gente pegou aqui já é um exemplo de um caso que acontece isso, que é o Poderoso Chefão. Exatamente. O Poderoso Chefão, se você pegar o Michael Corleone, ele começa como um sujeito íntegro, ele é um herói de guerra, ele quer casar. No livro não conta isso, ele se eu não me engano, ele é professor de matemática, e ele quer casar, construir uma família, ele não quer, cara, nada com o negócio da máfia da família dele, do crime organizado que a família dele participa. Uhum. E ele termina o livro, e o primeiro filme, né, mas acredito que todo mundo deve ter visto o filme, o livro nem todo mundo leu. Ele termina tanto o livro quanto o filme como o grande chefe do crime organizado de Nova York. Então, assim, ele foi corrompido ao longo do livro. Não vou nem falar moralmente, porque ele tem uma moral própria, uma ética própria que está dentro dele, que ele ainda não sabe. Mas, assim, legalmente ele foi corrompido. Sim, e ele tem uma questão ali que é o seguinte, no caso do Michael Corleone, ele é um daqueles exemplos de... ele é o fruto do ambiente onde ele vive, né? Ele queria ficar fora e o Don Corleone queria, né, evitou que ele entrasse. Ele teve que entrar porque a situação mudou. Cara, é por isso que, um parênteses, esse negócio ele ser um fruto do meio dele, né? É por isso que eu sou uma das poucas pessoas que eu defendo o Poderoso Chefão 3. Eu acho que o Chefão 3, ele é inferior ao 1 e ao 2. Tá? Como filme é. Como filme, ele é inferior ao 1 ao 2, ao 1 e ao 2. Só que, assim, eu acho que ele tem que ser visto por uma outra ótica. Ele não é... O 1 é um filme sobre máfia, o 2 é um filme sobre máfia, o 3 é um filme sobre o Michael Corleone. O 3 é um filme sobre o Michael Corleone. Então, assim, ele passa o filme inteiro, 80% do filme, ele passa o filme na Sicília, comprovando isso que você acabou de falar, Barreto, que ele é fruto do meio que ele vive. Porque ele fica o tempo inteiro andando pela Sicília com a Kay, que no terceiro filme é a ex-mulher dele, mostrando como o siciliano pensa, o negócio da honra, o negócio da vingança, o negócio do silêncio. Então, assim, ali ele prova, ele é fruto do meio, não adianta. Ele não é nada além disso. E aí ele ajuda a gente nesse exemplo para tentar discutir a questão do vilão, porque ele mostra uma coisa. O vilão, quem define isso, num pensamento mais campbelliano, né, que é uma das razões que a gente falou disso, da jornada do herói, o vilão ele é definido pela moral dele. Né? O vilão tá ali para dificultar a vida do mocinho. Ele tá ali para matar o herói, ele tá ali para sequestrar a princesa, ele tá ali para dominar o mundo, ele tá ali para fazer a coisa errada. E o herói tá ali para fazer a coisa certa. Mas a gente tem que entender que, especialmente hoje em dia, a narrativa tá mudando para um ponto que é o seguinte, tá começando a virar uma coisa que eu e o Rob falamos, que é a questão do protagonista. O protagonista pode ir para qualquer lado, né? O autor decide para onde o protagonista vai. O protagonista pode chegar no final e se revelar um baita de um filho da puta. Sim. Porque tudo que ele estava fazendo era de interesse dele, ele estava querendo prejudicar as pessoas. Isso, hoje em dia, é permitido, especialmente por causa do Martin. O Martin começou a mostrar isso. Só que o que a gente tem que entender é que o maior erro, e aí respondendo diretamente a pergunta da Mel, é o seguinte, o maior erro e não só jovem autor escreve, Hollywood faz isso, é o problema do vilão não ter arco. Na maioria das vezes, o vilão não tem um arco dramático. O vilão já é o cara que tá matando criancinha na primeira cena. Exatamente. Ele é um empecilho na vida do herói. Ele não tem vida própria. Se você... Porque é engraçado, né? Você falou no começo assim, se você tirar o Coringa, o Batman perde a força. Né? Hoje em dia, assim, se você tirar o herói, se você pegar em Hollywood, se você tirar o herói, o vilão, ele deixa de ter propósito também. Né? Porque assim, ele não quer nada. Ele só quer, é o que você falou, aparece matando criancinha. Por quê? Porque ele é um vilão. Né? Porque ele é um vilão. Quer um exemplo? Pegar um exemplo clássico. O Senhor dos Anéis. Sauron é Sauron no começo. Ele já era o Sauron do começo do Silmarillion, praticamente. Na hora que ele surgiu, ele já surgiu filho da puta. Né? Nunca teve a fase Sauron Deceiver, né? O enganador e não sei o quê, mas ele tava ali querendo sacanear todo mundo. Então, isso é uma questão que a gente herdou psicologicamente da jornada do herói, que é a necessidade de que o cara mau, o cara que tá contra o mocinho, ele é necessariamente o vilão. Né? E vira e mexe você vê a história que tenta forçar vilão, que é caricato, vilão super clichê, porque o herói precisa de alguém. E essas histórias é que não funcionam. Porque, por exemplo, eu acho que o segundo filme do Nolan, do Batman, a grande chave do filme é que o Coringa é tão fantástico que você torce pra caramba pro Batman, porque você sabe que se aquele Coringa do Heath Ledger ganhar, vai ser uma zica tremenda. Você precisa parar esse cara. Eu lembro quando eu assisti esse filme, eu fiquei impressionado. Eu fiz um comentário no meio do filme. Eu assisti na cabine, né?
E tem aquela cena que tem aquele cara do... um cara que trabalha lá na Wayne Enterprises, tal, que fala, eu sei que o Bruce Wayne é o Batman, eu vou contar na TV, né? Sim, E aí que é o cara do Clube dos Cinco. Isso. Michael Anthony Hall, alguma coisa assim, não é? O Coringa vira e fala assim, que ele não quer que faça isso, né? Porque o Batman é dele, né? Uhum. Então ele não quer que revele a identidade. Cara, daí ele vira e fala assim, vocês têm aí tanto tempo pra me dar o... Pra mim, cara, essa frase transforma o Coringa no melhor vilão dos últimos anos. Que ele vira e fala assim, vocês têm tanto tempo pra me dar esse cara que vai revelar a identidade do Batman, ou... Né? Puta, daí eu parei e pensei, puta, ele é vilão de quadrinho, né, cara? Vai ser aquele negócio, ou eu vou sequestrar a filha do prefeito, ou eu vou envenenar o reservatório de água, porque vilão de quadrinho é obcecado em envenenar o reservatório de água. Né? Eles têm obsessão com isso. Eu acho que é por isso que em São Paulo não tem vilão de quadrinho, porque São Paulo não tem água. Depois de vir morar aqui, eu percebi o quão incompetente eles são. Porque, cara, é muito fácil jogar coisa do reservatório de água. É muito fácil. Eu fiquei esperando. Eu fiquei esperando um negócio desses, daí ele vira e fala assim, ou eu vou explodir um hospital. Cara, na hora, como se eu tivesse tomado um tapa na cara, eu falei, bicho, ele é um terrorista. Ele não é um vilão de quadrinho, ele é um terrorista. Né? Quem explode o hospital é a galera lá do Estado Islâmico. Pois é. Cara, no momento que ele falou isso, o filme ganhou em profundidade pra mim ali, e instantaneamente, assim. O filme foi uns 8 degraus de profundidade. É exatamente, porque nessa hora você percebe a seriedade da coisa e você vê que o vilão, nesse filme específico, ele é tão relevante quanto o herói. Ele não tá ali só pra reagir ao herói, sabe? Ele não é o vilão do Eragon, que é exatamente. Anti-Eragon. Exatamente. Eu gosto muito do exemplo de Star Wars, porque o vilão de Star Wars é um puta caso de zica que deu na vida do cara e ainda ele é pai do mocinho. Quer dizer, tem umas jogadas ali que você falou que... E o Star Wars é a jornada do herói, só que ela é muito mais a jornada do Vader, especialmente com os filmes novos. Ela deixa... O Lucas conseguiu... Ele fez uma jornada do herói dentro da jornada do herói, né? Ele fez a jornada do herói às avessas, né? Ele tem uma jornada do herói do Luke Skywalker que acontece em 3 filmes e ela tá claramente dentro da jornada do herói do Vader que acontece em 6. Sim, e aí no fim das contas, o final da jornada do herói do Luke nada mais é do que possibilitar a redenção do Vader. Exatamente, ele se torna um herói ao concluir a jornada do herói do pai, é muito fodido isso. É muito louco, é muito por fodido. isso que Star Wars é o filme que é até hoje e tal, e é uma das grandes referências de storytelling do mundo. Mas eu tenho certeza que dado o nível do episódio 1, 2 e 3, e não me agrida, tá? Eu tenho certeza que se o Jorge Lucas estiver ouvindo esse podcast, ele vai virar agora e falar assim, pô, caralho, é mesmo, eu nem tinha pensado nisso. Mas é verdade. Mas eu concordo com você, isso tem tudo a ver com aquilo que o Orson Scott Card me deu bronca, que é a questão de escreva a porra da história sem ficar pensando nessas lacunas pra preencher. Sem ficar, agora, não, preciso criar um vilão fantástico. Não, cria um personagem que vai fazer coisas que as pessoas discordem, ele vai virar vilão na hora. Porque eu acho que a gente tá começando a viver um mundo em que o anti-herói e o vilão estão começando a ficar super próximos. Sim. Né? Pensa no House, cara. O House foi um sucesso absurdo porque ele era o escroto. Ele aloprava todo mundo, ele falava merda, ele falava verdade, porque no mundo de hoje falar verdade faz mal, né? O personagem que fala verdade, não, esse cara é escroto, ele falou mal da criancinha, ele agrediu a mãe, verbalmente, ele agrediu a mãe que não queria dar vacina. Né? Ele falou mal algumas do cara... décadas atrás, o Jack Nicholson cantou a bola com You Can't Handle the Truth. E o Can't Handle the Truth, você não sabe lidar com a verdade. E isso, nessa geração leite com pera, tá ficando assim. O anti-herói, ele tá começando a fazer às vezes de vilão. E isso é um perigo, porque, cara, o vilão, esse mal a ser combatido, ele precisa existir. Que é a grande coisa que eu acho que falta no Game of Thrones. Não tem vilão. Os vilões, eles são sazonais. Primeiro é os Lannister, aí você fala, não, eles não são tão mal assim. Aí depois vira, né, o pessoal das Rosas, são tão mal assim. Aí vem Dorne, não sou tão mal assim. Aí vem Meereen, você vai mudando, né? Você vai... porque todo mundo é vilão. E isso eu acho que é só um perigo que a gente tem que ficar esperto, que a gente tá indo pra uma criação sem vilão. E o vilão, ele precisa existir porque se ele deixa de existir, não vai mais existir o grande herói. Vai ter um bando de gente que, na maioria dos casos, vai dar certo. Então é interessante ter o vilão porque ele é o contraponto e na hora que alguém perceber que... Sabe quem eu acho que fez isso? De ter um arco do vilão? Foi o James Patterson no último filme, no último filme do Alex Cross, que foi aquele estrelado pelo Tyler Perry e que o Matthew... Eu não vi, eu sei qual é, mas eu não vi. Qual é o nome do cara do Lost? Matthew Fox.
que o Matthew Fox é o vilão. E esse vilão, ele tem um arco muito interessante. Ele tem um arco muito legal, porque ele tem objetivos. Ele não tá ali pra ser apenas destruidor. Não, ele quer coisas. Ele quer fazer coisas. Então, na hora que você dá desejos pro vilão, é o Vader. O Vader quer se redimir. Sim. Ele tem todo aquele conflito interno dele, né? Ele é, como personagem, ele é ameaçador e tal. Isso quando ele tá ali, né, interrogando todo mundo e tal. No momento que ele fica sozinho, você vê que ele é muito mal resolvido com ele mesmo, cara. Ele é muito perturbado. Quando ele tá ali na Pokébola, isso foi uma coisa ele é muito perturbado, cara. Foi aquela coisa que o Shadows of Empire tratou muito bem, que é quando ele tá na Pokébola, ele tá tentando curar o corpo dele. Só que aí é uma coisa meio louca, assim, porque o Vader, ele quer curar o corpo dele, e aí ele usa o que ele tem, ele sabe da força, e ele usa o corpo. Na hora que ele cura o corpo. Na hora que ele se cura, ele sente prazer, ele sente bem, ele sai do lado negro, ele perde o poder e volta do que ele volta fez. Tudo, ele tá num loop de é o paradoxo do cagado, né? Exatamente. Ele não consegue sair. E eu acredito que esse arco seja interessante na hora que o vilão quer alguma coisa. Porque quando o vilão não quer nada, quando o vilão só quer matar um mocinho, aí fica meio sacal, porque você fala, e se ele conseguir? Acabou o filme. Tipo, acabou o filme. Agora, se o vilão quer alguma coisa a mais, se o vilão perdeu alguém e quer alguém de volta, sabe? Mas aí você tem que fazer direito, porque esse é o meu maior problema com o Big Hero 6. Porque no Big Hero 6 o vilão quer isso. O vilão quer isso, ele quer uma coisa boba. E você não, como ninguém constrói, esse é o ponto. No filme, como tem que esperar a revelação, quando tem a revelação do vilão, aí você não consegue construir. Se você já apresenta o cara vilão na primeira vez que ele aparece, aí você pode construir o que você quiser. Sim. Então, isso é uma faca de dois gumes. Porque se você faz o mistério, você não pode construir nada. E aí você tem que esperar que o cara construa, que o leitor, o espectador, construa na cabeça dele toda essa história. Putz, nossa, por causa daquilo, nossa, tudo faz sentido agora, que fantástico. Mas aí, nisso você tá perdendo o filme que tá rolando. Se você constrói isso e você deixa a pessoa ver que esse vilão, dadas as devidas proporções, e na situação inversa, ele poderia ser o herói, né? Que é aquela grande coisa do o soldado inimigo é sempre um vilão, filho da puta, que quer matar todo mundo. É bom, pra ele você é a mesma coisa, né? Num caso de um filme, sei lá, que nem o American Sniper, que ele fala, não, os caras são terroristas, são selvagens. Bom, pro cara do outro lado, o soldado americano é o selvagem, é o que mata a criança. Exatamente, que é a questão do ponto de vista, tem duas coisas que eu quero acrescentar. Primeiro, quando você falou do anti-herói, ele tá muito próximo do vilão. Cara, eu tenho um exemplo aqui de anti-herói que eu acho que é sempre quando eu penso em anti-herói, é sempre o primeiro que me ocorre, e eu acho ele muito bem definido como anti-herói, que é o Justiceiro da Marvel. O Justiceiro, cara, se você... Frank Castle. Exatamente. Se você pega uma história dele com Homem-Aranha, ele é um vilão. Agora, se você pega uma história dele sozinho, ele é o herói. Ele é o herói, ele tá matando assassino. Né? O método dele é moralmente aceitável? Cara, pra mim não é. Pra ele talvez seja. Mas ele tem um vilão. Então, assim, ele consegue ser vilão na segunda-feira e ter um vilão na terça, né? Então, assim, eu acho ele, se você colocar aqui você traçar uma linha herói e vilão no universo Marvel, cara, o Justiceiro, ele é um cara que ele tá ali cravado no 5, né? De 0 a 10 ele tá no 5 ali. E ele não sai dali, né? E ele não sai dali, aquilo é ele. E aí, no fim das contas, ele sofre um pouco com o problema que a maioria dos vilões modernos sofre, que é essa questão de não ter arco. O arco do Frank Castle é um só. Matar a família dele, ele quer matar todo mundo quanto a família dele. Não, exatamente. Só que eu acho que isso, você possibilita um desenvolvimento dele, né? Mesmo você não tendo um arco tão profundo por trás, nesse caso, você possibilita... Esse micro arco dele é tão bem montado que, assim... Você abre o que você quiser pra esse cara, porque o Justiceiro, ele é um cara que, se ele quiser entrar, se ele entrar numa casa com 35 traficantes, todos eles armados, e o Justiceiro com uma pistola, você fala, cara, isso é possível, isso é crível, dentro dele é crível, ele é louco a esse ponto, ele é desequilibrado a esse ponto, ele é atormentado a esse ponto. Ah, mas eu acho que uma pistola é demais, eu acho que tem que dar uma pistola e um garfo, aí ele consegue. Garfo consegue, se for aqueles garfos de virar bife, então não precisa nem da pistola. Então, esquece a pistola. É que nem o Coringa, tá vendo esse lápis? Exatamente, não está mais vendo lápis. Cara, e outra coisa que eu queria falar, esse negócio do herói precisar do vilão e o vilão precisar do herói, a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui ao sujeito mais subestimado da história de Hollywood, que é o Shyamalan, com o Unbreakable dele. Uhum. O Unbreakable é um vilão... é uma tese sobre isso. Tudo isso que a gente tá falando
Assiste O Corpo Fechado. Não. Eu me recuso a falar o título em português desse filme, que ele fica parecendo um filme de macumba, né? O filme chama Unbreakable, né? O filme não é sobre terreiro e tal, é um filme que é uma grande homenagem sobre história de quadrinhos. Não é nome de filme de macumba, cara? Corpo Fechado. Que eu vou Corpo fazer? Fechado. Porra, você assiste o trailer e você fala, esse filme vai começar com o Bruce Willis tomando um passe num terreiro e nada vai acontecer com ele. Não era Fox? Acho que era Fox. Era Disney. Bom, nós dois trabalhamos com essas distribuidoras. Você sabe o potencial desse título merda. Então, assim, vamos deixar a bobageira do título de lado. O segundo filme do Shyamalan, cara, o que você falou, é uma tese de construção que, assim, é o personagem querendo construir a história dele. É um vilão falando, bicho, eu preciso de um herói, porque eu sou um vilão e eu preciso de um herói. Né? Então, assim, como eu existo, olha que do caralho isso, que o Samuel Jackson fala, como eu existo, tem que ter um herói no mundo. Como eu existo, tem que ter o contrário, tem que ter o meu... Exatamente, tem que ter o meu contraponto. Exatamente. E, cara, aquilo é fabuloso porque o Shyamalan vai construindo tudo isso, e aí, diferente, por exemplo, deixa eu ver, quem que fez? Que eu falei do Big Hero 6, nesse filme do Shyamalan, ele te dá todas as informações, na hora que você junta, você solta um caralho, ele fez tudo aquilo, cara, que absurdo, que psicopata. E aí, o que ele consegue? Ele cria um vilão que precisa de um herói, né? Aí... Cara, você fala assim, porra, puta ideia boa, né? Se eu escrevesse um negócio desses, eu ia ficar orgulhoso, que, porra, eu tenho um vilão que quer um herói. Só que o Shyamalan vai além, ele não dá um herói, ele dá um anti-herói. Né? Que o Bruce Willis é um bunda mole, que ele não quer nada com aquele poder dele. Cara, e ele apresenta o personagem maravilhosamente bem, porque na primeira cena é ele pegando um trem, ele senta do lado de uma mulher, quando ele olha pra mulher, a mulher bonita, você vê ele disfarçadamente, ele tirando a aliança do dedo e botando no bolso. Você fala, pô, o cara é um cafajeste. Eu não vi desse jeito, porque eu vi uma coisa diferente. Eu senti naquela hora, eu falei, não é que ele é um cafajeste. Ele é um cara mais do que normal, ele é um cara que pode existir. Sim. Eu senti muito mais isso. Não, o cafajeste, não tô falando que você fica o filme inteiro vendo ele como cafajeste, mas você vê o cafajeste que eu falei aqui, ele tem defeito, né? Ele é humano. Ele é humano. O casamento já tava ruim, tinha uma série de coisas. Sim, mas se você parar pra pensar, o Bruce Willis é um merda naquele filme. Ele é um merda. Pô, ele é um cara que tem o maior superpoder de todos e ele trabalha de segurança, velho. Então, ele é um merda, cara. E aí vem o cara conta a história pela ótica do vilão, né? Porque você acompanha muito mais o Bruce Willis, só que aí você vê que tudo aquilo é o vilão querendo achar o herói pra justificar a existência dele como vilão. Porra, é genial, cara. É genial. E aí você vê o arco do vilão, esse é um dos melhores exemplos. Esse vilão, ele tem arco, ele tem razão e ele precisa do herói. E olha que coisa, porque ele sabe que ele vai ser pego. Ele não tem como. Esse que é o ponto. Ele não tem superpoder. Ele sabe que ele vai se fuder na hora que ele descobrir. Você fez tudo isso. Ele vai em cana, porque ele é só um sujeito com ossinhos frágeis. Com ossos de vidro, né? They call me Mr. Glass. Cara, é fantástico, sabe? E ele sabe o preço que ele vai pagar pelo fim de arco dele. É um personagem que sabe, na hora que eu encontrar o meu oposto, eu vou rodar. Mas eu preciso, porque ele não conseguia viver de outro jeito. Olha, eu arrisco a dizer aqui, que nessa conversa que a gente tá tendo, que o Samuel Jackson no Unbreakable, ele é o melhor personagem criado pelo Shyamalan, cara. Posso concordar, posso. Eu tô tentando puxar de cabeça todos os outros filmes aqui. Eu acho que ele é o melhor personagem criado naquele universo do Shyamalan. É que eu gosto bastante, podem me xingar, tô nem aí. Eu gosto bastante da Bryce Dallas Howard na Vila. Na Vila. Eu acho muito interessante o arco dela, o fato dela ser cega. Eu acho muito legal várias coisas que acontecem. Ela era a personagem perfeita para aquela história. E às vezes eu fico me pensando, quem veio primeiro, a personagem ou a história? Porque ela resolve todos os problemas ali, assim, a existência dela resolve todos os problemas narrativos e de lógica que a ideia do filme propõe. Então, eu gosto muito dela, mas eu diria, tá aí meu top 2. O Mr. Glass, realmente, ele é muito bom. Ele é muito bom, cara, ele é muito bom. E quando você trabalha escrevendo, que você escreve ficção, cara, aí você vê, porra, esse personagem, eu sempre quis ver esse personagem, cara. É um personagem que, porque às vezes você tá escrevendo, né,
né? Porra, você tem um herói ou um vilão, tanto faz, né? E o personagem começa a pedir coisas pra você, né? Isso é, pô, pra quem tá escrevendo, quando isso acontece, pelo menos pra mim, isso é meio mágico. Quando ele começa a pedir coisas pra mim. E o Shyamalan, ele criou um personagem que ele pede coisas dentro da história, né? Ele tá pedindo uma narrativa pra ele dentro da história. O propósito dele é pedir a narrativa dele. Porra, muito fudido, cara. Muito fudido. E aí ele faz uma coisa que eu acho bastante uma das coisas mais únicas desse personagem, na verdade, que é o seguinte: diferente do Vader, por exemplo, que não tem como você ficar do lado dele, né? Afinal de contas, a gente não tá vivendo a Rebelião Galáctica. No caso do Mr. Glass, ele é um cara que gosta de quadrinhos. Ele é um cara que ama quadrinhos. É um cara que encontrou razão na vida por causa e pelo quadrinho. E aí naquela cena, quando ele esculhamba o cara que vai comprar um print original de um quadrinho super legal pra dar pro filhinho dele, aquilo, cara, você fala, yes, esse cara virou meu herói. E aí depois, não, ele não presta, que droga. Baita personagem. Ele faz a gente ficar do lado dele, porque quando você gosta e respeita quadrinhos, você sabe, aquela cena precisava existir todo santo dia, pra educar um bando de gente que acha que quadrinho é coisa de criança. Também pode ser coisa de criança, mas não é só de criança, né? Exatamente. Cinema também pode ser de criança, literatura pode ser de criança, tudo pode ser de criança. Não necessariamente é de criança, mas pode ser só também. De criança. Tipo animação, né? Animação, outro dia um cara veio falar pra mim, mas você fica vendo esse filme de criança? Eu falei, sério, amigo, 2015, você tá me falando que Pixar e DreamWorks são filmes de criança? Cara, eu vou além. Quando eu ainda morava com os meus pais lá em Moema, uma vez eu fiquei sócio, que eu era sócio de todas as locadoras do bairro, né? Eu ficava caçando filme em todas. E eu fiquei sócio da Real Vídeo, era uma loja da Real Vídeo que tinha aberto uma grandona atrás do Shopping Ibirapuera. Daí eu fiquei sócio e tal. E o primeiro filme que eu aluguei, eu virei pro cara que eu não achava em lugar nenhum. Eu falei, amigo, você tem Akira aí? Daí o cara, a Akira tem, dá uma olhada lá no infantil. Eu falei, cara, Akira. Nossa, é Akira, não é Aquila, não é... Daí o cara, não, tá lá no infantil porque é desenho. Eu falei, cara, você já assistiu esse desenho? Tipo, a história original do desenho tem 2 guerras mundiais, cara. Tem 2 explosões atômicas, né? Porra. Não, mas se desenho. Se você mostrar aquilo pra criança, o pai volta e te dá um soco na cara. Não, mas é desenho, então tá no infantil. Então tá bom, eu vou lá pegar no infantil, então. Eu vou lá pegar. Ai, meu Deus. Essa você nunca tinha me contado. Tá vendo? Se você era a pessoa que trabalhava na Real Vídeo, atrás do Shopping Ibirapuera, e falou isso pro Rob, dê um tapa na sua cara agora, por favor. Estabefe-se. Mas enfim, você vê, falar de vilão é legal, porque os vilões, eles são necessários. E as perguntas que a Melanie fez são fundamentais, porque assim, tem muita série que tá surgindo baseada no vilão. Mas que são vilões escondidos. São vilões dentro do armário. Pega o House of Cards. Cara, ele é praticamente um vilão. Faz uns 2 anos que eu li um artigo que é assim, que é essa tendência que a televisão tem de colocar o personagem ou ambíguo ou amoral / imoral, né? Você tem os dois, né? Uhum. Como o protagonista da série, que é um negócio que provavelmente teve antes, né? A gente está falando aí de televisão, são 60, 70 anos. Mas é um negócio que nessa fase atual, ele explode de verdade com Sopranos, e de lá pra cá ele vem com, Breaking Bad, ele vem... Nossa, Breaking Bad, com certeza. Ele vem com The Shield, ele vem com Sons of Anarchy, então é assim, hoje a TV tá descobrindo um negócio que, cara, pelo menos pra mim, 90% das vezes é verdade. O vilão é muito mais interessante que o herói. Com certeza. Se alguém mostrar Breaking Bad pra minha mãe, ela vai xingar aquele cara, vai falar que ele precisava ser preso, né? É uma questão de... Tem o Hannibal também, tem um caso que a gente ainda não falou, mas, né? Silêncios Inocentes. O vilão, o Hannibal Lecter, é muito mais interessante que a Clarice. Sim, sim. Acabou. Sim. O filme é dele, na verdade. Tanto é que o Anthony Hopkins, ele ganha o Oscar pelo filme, ele tem, acho que 16 minutos de tela, e ele ganha o Oscar. E ele ganha o Oscar de ator, com 16 minutos. 18 minutos, é um negócio assim. Ele é a presença que tá ali. Aquele vilão vai sendo construído porque a presença, as escolhas dele, a informação dele, ele tá sempre na história. Então você vê, esse é um exemplo de um vilão que vai sendo construído de forma comercial, de forma efetiva, tanto na tela quanto no livro, e que é um vilão que marcou pra caramba. Por quê? Só que assim, não era a regra. Agora, como o Rob falou, tá começando a virar regra, especialmente pela TV. Só que existe uma coisa que aí é um problema, que eu acho que, Rob, a gente pode falar sobre esse problema já. Vamos dar um break e a gente volta em 1 minutinho. Ok.
Então, Rob, eu acho que esse problema que surge agora com essa nova tendência é que é o seguinte, existe uma regra, especialmente aqui em Hollywood, e muito autor acaba levando isso, muito escritor literário acaba levando isso em conta, que é a questão da escolha que você tem que fazer, que é a seguinte: o final do livro, o final de sua história, ele tem que cumprir um fator que todo mundo aqui quer, que é satisfazer o espectador, satisfazer o consumidor. Sim. Muitas das vezes, quando o final não é agradável, quando o final não é aquele final feliz, considera-se que esse final não seja satisfatório. Ele não é apropriado mercadologicamente, né? Ele não fecha a conta direito e ele pode deixar a pessoa frustrada, não vai ter boca a boca, esse tipo de coisa. E isso tá começando a se espalhar, né, por vários aspectos do entretenimento, porque cada vez mais editoras, estúdios, quem for, querem apostar numa coisa não previsível, mas em algo que seja satisfatório. Eles querem deixar o leitor feliz, a experiência foi boa. Né? Hoje mesmo eu vi alguém falando de, como é que é esse negócio? Porque o Harry Potter, por exemplo, o cara achava que o Harry Potter tinha que ter morrido no final, que o livro, os filmes, ficam te preparando anos pro pior, e aí no final dá tudo certo, ele escapa, fica tudo bem. Eu particularmente, só rapidinho aqui, eu particularmente concordo com isso. Quando eu vi o desfecho da história, eu fiquei meio desapontado, assim, porque, sei lá, eu acho que ela teria fechado com chave de ouro, se ela tivesse matado o menino. Sim, só que aí o que acontece é que a última grande cartada dela foi a revelação do Snape. Sim. Né? Que é, assim, é a melhor coisa que ela fez. Em tudo. Sim. De todos, tudo. O arco do Snape, olha só, era um vilão o tempo inteiro. Até que não era. E de repente, pum, cara, eu chorei naquela hora. Foi maravilhoso, foi a melhor de todas as construções que a Rowling criou. Aquela do Snape foi a melhor. Então, é assim, você vê, ela estava construindo um vilão na nossa frente. O tempo inteiro, e aí, de repente, opa, vamos mudar uma coisinha aqui. E aí tudo, e aí você pensa em tudo isso que aconteceu, e você já está envolvido com o personagem, porque o que vale é o envolvimento com o personagem. É você querer participar, porque com o vilão você quer que ele morra. Olha, eu quero que esse vilão se exploda porque, sei lá, ele explodiu um ônibus cheio de estudante. Ou porque ele envenenou o reservatório de água da cidade. Sim. Que, aliás, nunca dá certo, né? Nunca vi um conseguir e aparecer gente infectada. Nunca dá certo. Então, o vilão, ele é a força a ser batida. E aí, como é que você vai encontrar uma empresa, né, comercial, que é uma editora, um estúdio, que realmente tenha peito de fazer isso, não só como experimento, mas fazer isso na hora que for necessário? Chegar e, olha, no final, alguém vai botar veneno no reservatório de água. Alguém vai explodir o hospital, né? Alguém vai matar o mocinho e ser o rei do crime na cidade. Ou se você colocar de uma forma até mais crua, né? E mais tapa na cara, né? No final da história, o herói não vai conseguir. Né? Ele não vai conseguir impedir, ele não vai conseguir derrotar, ele não vai conseguir prender o cara, ele não vai conseguir o herói. E cara, eu sou partidário dessa ideia porque, até pensando um pouquinho agora, fazendo uma autoanálise, eu acredito muito na questão a vida não é justa, e a chance da gente tomar porrada é muito maior do que a gente conseguir tudo que a gente quer. Ah, sim. Então, pensando nisso, a Silvia, o Rob conhece a Silvia Helena Piombel, minha cunhada, e ela sempre falava, toda vez que ela lê alguma coisa minha, ela já pergunta, você vai matar o personagem no final? Porque eu tive uma fase que eu comecei a matar protagonista feito um louco, ou dar fins não satisfatórios, baseado nisso que a gente estava falando, porque às vezes a jornada do cara acabou, ele fez o que ele precisava fazer, e ele não tinha mais função. Manja o Terminator no 2? Sim. Ele tem que se jogar no aço derretido, porque senão a Skynet continua existindo. É mais ou menos assim, acabou a sua função, se retire, né? E isso porque, de acordo com as histórias que eu estava contando, eu pensava que isso realmente fazia sentido. E aí, não que eu tenha feito isso, eu não quero falar de spoiler, mas isso é uma coisa que eu apanhei muito por causa do Filhos do Fim do Mundo. Tem muita gente que quer me socar, que xinga o livro, que odeia, por causa do final. Porque o final, independente do que acontece, ele não é um final água com açúcar. Não é final de filme da Disney. Ele não é um viveram felizes pra sempre, né? Ou pode ser, depende da sua perspectiva. Que é um negócio que eu aprendi muito com o Cormac McCarthy. Aliás, tinha muita gente pedindo recomendação de coisas para ler e tudo. Vá ler A Estrada, do Cormac McCarthy. É um exercício fantástico de como manter você preso por umas 200 páginas sem acontecer absolutamente nada. E quem viu o filme sabe do que eu tô falando, porque eles estão num mundo que tá morrendo. Então, quando as coisas estão morrendo, o que acontece? Nada, porque as coisas estão morrendo. Só tá acontecendo isso. E, cara, eu li esse livro e toda hora eu ficava, agora vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. Agora vai aparecer um vilão. Não vai.
Agora, não vai. Mas ele te deixa preso, ele vai te mostrando que o importante, dentro desse conceito, é a jornada que os personagens estão passando. Sim. E você sabe onde essa jornada vai acabar, porque na hora que ele te conta um mundo onde os caras estão vivendo, você sabe o final, sabe? Só que ele me manteve preso durante o livro inteiro, porque eu queria saber que diabos ia acontecer ali. E aí o que acontece? O final desse livro também não é o final satisfatório. De não, e aí todos vivem felizes para sempre. Não é um good vibe, né? Não é um good vibe, é uma vibe que eu vejo às vezes, e eu uso muito o Martin como exemplo, porque eu discordo dele em termos de postura, não do que ele escreve, tá? Escreve bem, ok, vamos deixar isso claro. Mas não é aquela coisa do todo mundo pode ser vilão quando for necessário. Não, acho que é muito mais o todo mundo faz aquilo que precisa para sobreviver, e nem todo final tem que ter um ponto. Nem todo final tem que ter uma razão. Quantas pessoas a gente conhece que simplesmente não morrem por nada? Então, se você olhar pela janela, você vai ver que tem histórias que acabam antes do que deviam acabar. E a vida é assim, cara. A vida é assim. Né? Nada impede que um livro não seja. E às vezes alguns autores tentam fazer isso, e isso é uma das maiores quebras que você pode fazer com o status quo literário e cinematográfico, que é chegar e interromper a coisa. Pum, acabou aqui, ó. Morreu aqui. Acabou, morreu, não continua, porque era o protagonista e ele morreu. Então, esse tipo de coisa, e o que isso tem a ver com o vilão? Que é a questão de que, se a gente tem a questão do protagonista que tá virando vilão o tempo inteiro, se ele chegar no final, o povo já tá acostumado, eles querem esse final satisfatório, e aí esse é o dilema que o escritor vai passar, que o roteirista ou o romancista vai passar, que é, e aí, eu vou deixar o personagem vivo, eu vou salvar a família do personagem, eu vou salvar o planeta, ou eu vou deixar tudo explodir? Porque isso, eu te garanto, tem muito editor que eu acho que eles estão errados conceitualmente. Tem editor que vai olhar e falar, não, o pessoal vai ficar puto no final desse livro e não vai gostar desse autor. Mas aí, se você chegar no editor certo, o cara vai falar, puta que do caralho, esse cara foi peitudo, sabe? Essa escritora aqui resolveu quebrar a banca e fazer isso. Eu sei, não vou falar qual, mas tem uma série famosa aí de Young Adult, né, de infanto juvenil, que eu não li, mas me falaram que a personagem roda no final. Então, tem gente peituda rodando por aí. Então, e eu vejo que essa coisa, a gente tem que entender que essa questão do protagonista começar a virar anti-herói, começar a beirar o ser vilão, ele é uma tendência, cara. Eu não sei se tem que ser lutada ou tem que ser aperfeiçoada. Eu acho que tem que ser aperfeiçoada. Porque a galera tá querendo isso. Porque, cara, uma vez eu lembro que eu tava conversando com meu irmão, eu nunca esqueci isso. E o meu irmão, ele fez teatro muitos anos, né? O meu irmão fez 10, 15, 12 anos de teatro, sei lá. Tanto atuação quanto parte técnica. Não sabia. Mas fez teatro muito tempo. E uma vez a gente tava conversando, eu não lembro que filme era, cara, que a gente tava discutindo o personagem, e eu elogiei o herói, eu era moleque, eu tinha uns 18 anos, porra, não lembro se era filme, se era série, não lembro. Mas enfim, eu elogiei, ele virou e falou assim, não gosto não. Aí eu falei, como assim? Por que não? Porra, o cara é o herói, como é que você não gosta? Ele é justamente por causa disso, né? E ele virou pra mim e falou assim, eu vou te falar como ator. Agora, interpretar o herói não tem graça nenhuma, né? Ele não tem profundidade, ele é o herói, só isso. Então, eu acho que isso que a gente está discutindo, e ele tem razão nisso, de uma certa forma, se a gente pegar filmes mais antigos, séries mais antigas, ele tem uma razão nisso. Agora, eu acho que isso do herói se aproxima muito mais, né? Vamos voltar para aquela linha que eu tracei na Marvel, no 0 a 10 ali, né? O herói, ele fica não necessariamente no 5 junto com o Justiceiro, mas ali no 6, no 7, né? Não necessariamente no 10. Cara, acho que é uma resposta a isso. Você tem um herói mais interessante. Por isso, e daí que tá vindo esse herói mais sombrio. Porque a questão aqui não é que o herói ele é falível, né? Todo herói é falível. A questão aqui é que ele é diferente, ele é imperfeito. Porque o falível é que ele falha em alguma coisa que ele faz, né? Aqui não, ele é imperfeito, ele tem defeitos, né? O herói tem defeitos. Sim. E aí ele começa a ter essa questão porque qual que é o efeito prático disso? A gente sente que o herói pode ser seduzido pro lado negro a qualquer momento, né? Porque se esse herói ele é mais sombrio, ele é mais pé no chão, ele é mais o cara que vive no mundo cinza, não mais no mundo preto e branco, ele pode ir pra qualquer lado. E aí a gente cai no Martin de novo, porque é isso que ele mais faz. Olha, voltando a falar de série de TV, e só porque eu tô aqui como eu tô na sala de TV, eu bati o olho ali nos DVDs, eu lembrei que a gente tava falando de série, né? O Rob é chique, ele tem sala de TV. Tenho, eu sou chique. Esse negócio de escritor dá um dinheiro, filho da puta.
então a gente tá falando aqui de... Você citou House of Cards, Soprano, né? Eu falei The Shield, falei Sons of Anarchy. Cara, tem uma série que eu acho que nesse ponto ela é brilhante. Eu vou deixar aqui de indicação, especialmente se você gosta de ficção... Se bem que se você gosta de ficção científica, você já deve ter assistido. Que ela fica pegando os heróis e ela fica transformando heróis e vilões em heróis o tempo inteiro com uma maestria absurda pra mim. Que é Galáctica. Galáctica é fantástico. Nossa. Galáctica, ele fica mudando o alinhamento moral dos personagens de acordo com a situação, e não é de uma forma do tipo, porra, o cara fica fazendo isso só pra inventar. Não, você fala, é a história do justiceiro entrar com uma pistola na casa, né? Você fala, é crível, né? Perto do que tá acontecendo, é crível. As pessoas são... Cara, você não tem um preto branco ali, tudo é cinza. Tudo é cinza. É a parada do Baltar virar Jesus Cristo, né, cara? Exatamente, cara. Messias. Você fala, eu ainda quero matar o Baltar. Mas você olha e fala, meu Deus, ele é um personagem que não devia ter sobrevivido. Mas a vida não é tão simples assim. Então, cara, essa série, nesse ponto, ela é brilhante, cara, o remake dela. Eu acho que ela é brilhante em tudo. Não, Galáctica, pra mim, eu tô assistindo, eu sempre tive na minha cabeça o seguinte. Peraí, Galáctica, por que a gente vai falar disso? Porque Galáctica tem um vilão externo. Sim. Que depois é transformado em semi-bonzinho. Isso. E aí os heróis começam a se transformar em vilões por causa das ações deles. Então se encaixa perfeitamente tudo que a gente tá falando. E todos eles de uma forma muito bem amarrada. Sem dúvida. Cada um com o seu arco e no arco geral, na história geral da coisa. Enfim, o que eu ia comentar aqui. Eu sempre tive na minha cabeça que melhor série de ficção científica de todos os tempos, pra mim, é Nova Geração. Jornada das Estrelas Nova Geração. E, segundo lugar, vem a Galáctica, tá? Cara, eu tô vendo com a Ana, com a minha mulher, que eu nunca tinha visto inteira. Faltam tipo uns 15 episódios pra acabar Deep Space Nine. E a minha mulher, ela definiu perfeitamente Deep Space Nine. Ela virou e falou assim, se Deep Space Nine tivesse atores do calibre da Nova Geração, ela seria, no mínimo em negrito sublinhado, tão boa quanto a Nova Geração. Barreto, os roteiros daquilo são um absurdo. Eu nunca gostei muito, pra te ser sincero. Cara, são um absurdo. Eu entendo o que você tá falando. Aquele negócio dos meandros políticos, cara, é um melhor que o outro. Ah, sim. Toda vez que entra política aí, é isso que fazia Babylon 5 ser interessante. Sim. Que é quando começa a entrar política no espaço, é aquela grande desculpa da ficção científica que usar a roupagem, né, desse outro mundo, desse futuro, do que for, pra falar de assuntos extremamente reais. Sim. Né? Mas enfim, vamos sair de Galáctica, fica a minha dica aqui. Se você gosta de ficção científica e não assistiu Galáctica, corrija isso agora. E se você quiser ver heróis e vilões passeando num enorme mundo cinza, onde todo mundo é herói e vilão de acordo com o que está acontecendo, corra para essa série que ela é maravilhosa. É demais, nossa. Atuações fantásticas, uma baita série. Eu acho que o 33, o episódio piloto... Ele é o piloto depois da minissérie, né? Aquele episódio é brilhante, cara. Aquele episódio é brilhante. É uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na TV. Ela é uma resposta ao 11 de setembro. Ela é uma história que surgiu da necessidade de uma nação e que fez a série virar o que foi. Porque na hora que as pessoas assistiram aquilo, todo mundo falou, eu preciso ficar do lado desses caras. Porque, olha, precisamos ficar do nosso lado. Então foi assim, foi um negócio que misturou política, que misturou vida real, que misturou ficção científica no alto da forma e que é feito, assim, que é editado de uma maneira brilhante. Então, e talvez seja o episódio mais tenso de uma série que eu vi até hoje. Se não é o mais tenso, tá ali no top 3, top 5 fácil. É forte pra caramba. Uma note aí, 33, que é o episódio piloto depois da minissérie. Então tem a minissériezinha, que algumas pessoas viram como filme. Então depois do reboot, quando começa a série de verdade, é o episódio chamado 33. Mas é isso aí, vamos fazer mais um intervalo, a gente volta em alguns instantes. Estamos de volta com Gente que Escreve. Hoje estamos falando sobre vilões, construção de vilões, jornada do vilão. E eu acho que uma coisa que eu queria acrescentar, Barreto, que você falou lá atrás você falou que o editor ele não tem coragem de abrir mão do final good vibe, né? Do lance do feel good do final. Na maioria dos casos, né? Não, na maioria dos casos, o padrão. Não vamos dizer que é uma regra que é esculpido em pedra aqui. Agora, eu acho que aquilo que você falou quando estava falando disso, que tem histórias que simplesmente acabam, né? Pessoas morrem, né? Eu acho que isso torna a coisa mais real. Eu acho que só faz um paralelo, eu lembrei na hora que você falou. Quando a gente estava falando, acho que uns 2 programas atrás, sobre escrever drama, né? Que eu até citei exemplo de filmes.
Casablanca, O Vento Levou, né? Que os grandes romances do cinema são, que você estava falando que a vida bate, né? Uhum. Os grandes romances do cinema são aqueles onde o casal não termina junto. Né? Então é assim, por mais que isso eu acho que vale para editor, né? Se tiver algum editor ouvindo aí a gente, né? Eu acho que assim, todo mundo quer um final feliz. Mas ao mesmo tempo, se o final claro, sempre de acordo com os parâmetros delimitados pela história. Se ele não for feliz, a pessoa, cara, ela vai se identificar com aquilo, né? Eu acho que você ficar buscando simplesmente um final feliz, isso para entretenimento de forma geral, é série de TV, é livro, é quadrinho, é filme, né? Pô, você tá assumindo que o entretenimento é puramente escapista, né? E ele não é, né? Ele não pode ser só escapista. Isso é uma coisa curiosa, porque esse é basicamente o ponto de ruptura entre a alta literatura e aquela porcaria que a gente faz de literatura comercial, né, de acordo com os especialistas. Que é o seguinte, tem muita gente que detona os gêneros comerciais simplesmente por isso, pelos gêneros comerciais. Né, eu li alguém dizendo que o Neil Gaiman seria muito mais bem sucedido e melhor recebido se ele não escrevesse sobre bobagens. Cara, Neil Gaiman escreveu Sandman, que acho que depois de Watchmen é a segunda maior saga literária em formato de quadrinhos do mundo. Acho que é a segunda. Ele só fez isso, assim, só no começo. Aí, livros. Ele escreveu Belas Maldições, ele escreveu Lugar Nenhum. Cara, você realmente acha que esse cara não foi bem sucedido? E se ele falasse sobre um casal que tá brigando pela guarda dos filhos e numa cidade do interior da Inglaterra, ele seria mais bem sucedido? É uma bobagem querer mas esse é um preconceito muito antigo, né, cara? Mas isso ainda existe, né? Você tem os gêneros, aspas, bem grandes, né? Os gêneros pobres, né? Que é a ficção científica, é a fantasia, é o terror. Porra, cara, terror, porra, isso vale para cinema, vale para literatura, né? O terror, ele é visto como um gênero B, né? Ele é um gênero menor, e não é menor porque ele é de nicho, porque o terror é de nicho, né? O terror, você tem um negócio que é muito engraçado, eu tava reparando outro dia. Você tem atores e diretores que só fazem filme de terror, né? Ele é um nicho de mercado, ele é quase... Dentro do mercado, ele é quase... Não tanto quanto, mas quase, como se fosse o cinema pornográfico. Ele é um nicho onde as pessoas transitam lá dentro, os profissionais transitam lá dentro. E na literatura ele também é um gênero menor, né? Porque você pega o Stephen King, ele é visto como literatura de aeroporto. E tem vilões fabulosos. Cara, A Zona Morta, o que é aquilo? É simplesmente um cara que pode ser presidente e quer começar uma guerra nuclear. Cara, você quer vilão melhor? Pior que... Não, você quer um vilão do Stephen King? Você quer um vilão melhor que aquela porra daquela enfermeira do Misery, do Louco Obsessão? Nossa, com certeza. O que é aquilo? E aí você vê, e o Stephen King, olha só que coisa. Ele escreve sobre esse problema mais pé no chão, mais vida real. Só que como ele tem um elemento fantástico, isso para algumas pessoas isso deixa de ser, né? Deixa de ser uma literatura relevante. Não sei nem porque a gente começou a falar disso, mas valia a pena falar. Eu queria falar de vilão, né? Mais uma coisa de vilão, que é o seguinte, são alguns riscos que o escritor passa quando ele vai criar um vilão. O primeiro risco é o vilão tomar a história. A história deixar de ser sobre o seu protagonista ou sobre o seu herói e virar sobre o vilão. Isso é um risco que tem os dois lados. Se for o seu objetivo e você acha que você consegue segurar uma história sobre o vilão, faz. Mas é bastante inusitado, bastante fora do comum. E se a história for sobre o seu protagonista, sobre o seu herói, e o vilão roubar a história, o seu herói vira um Zé Ruela e a sua história vai ficar desbalanceada, vai ficar estranha. Então você tem que tomar cuidado na hora de fazer essa escolha, porque você tem que decidir de quem é a história. É do cara 1 ou do cara 2? Porque quem tiver mais espaço na história é o que acontece no Silêncio dos Inocentes. O Hannibal Lecter rouba a cena da Clarice. Exatamente. Funcionou ali, você vai falar, dá pra copiar tal. Bom, funcionou, mas é difícil, né, isso funcionar com uma certa constância. Então, a questão de construir o vilão, é assim como eu já falei, ele tem que ter uma demanda, ele tem que ter uma justificativa, é ideal que ele tenha, e que ele viva no mesmo mundo que o herói vive. O que isso quer dizer? O vilão não pode ser um cara que tá trancado no laboratório dele, vou destruir o mundo, alheio a tudo, né? Esse vilão, ele vai ser desconexo, ele não vai fazer parte desse mundo onde ele tá vivendo, sabe? Desse mundo onde a história se passa. Então, o que acontece com esse vilão é que ninguém vai ter medo dele, porque você sabe que o cara trancado na caverna, com aquele monte de luzinha estranha e não sei o que, ele nunca vai conseguir o que ele quer.
é o Dr. Evil, sabe? Do Austin Powers. Você sabe, é o Megamente do Megamente. Você sabe que ele não vai conseguir. O legal do Megamente é que tem a virada de mesa, né? E aí você tem aquele que é um filme sobre o vilão, mas né, o vilão é o verdadeiro herói da história. Então você vê, pode parecer, entre aspas, covarde, fecha aspas, mas é um final satisfatório, porque todo mundo, você gosta tanto do Megamente que qual era a única opção do roteiro? A gente tem que redimir o cara. Sim. Ele tem que encontrar um lugar dele. Então ele tem que cumprir, ele tem que atingir o objetivo dele, que é ser respeitado, que é ter função, que é ser aceito pelo lugar onde ele vive, né? E desde o começo era o objetivo dele na história. Então, assim, esses vilões, o vilão ideal, o vilão forte, ele tem que conviver no mesmo mundo. Ele tem que fazer... quer um exemplo? Um dos caras que mais me assustam no cinema e na literatura. O Anthony Cirgug, do Onde os Fracos Não Têm Vez. Nossa, aquilo é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Eu me cago de medo daquele filho da puta, porque ele é um cara que pode chegar, parar você na estrada, falar, segura aqui um pouquinho, segura um tubo de ar, ele vai dar um tiro de ar comprimido na sua testa. Cara, aquela cena que ele tá naquela vendinha de estrada, que ele começa a falar com o velho e ele começa a falar sobre vida e morte e tal, né? Daí ele vira e fala assim, então eu vou jogar moeda. Daí o velho fala assim, não, mas eu não quero apostar nada. Daí ele devolve, não, você já apostou. A gente só vai ver se você ganhou ou não. Que ele deixou bem claro, né? Você está apostando a sua vida no momento que eu entrei nesse mercado, você está apostando a sua vida. Cara, aquela cena pra mim é uma das coisas mais tensas que eu já vi na vida, cara. E você vê, é um puta de um vilão. Naquele livro, e você vê, de novo, Cormac McCarthy quebrando Finalzinho Feliz. E não é só ele, muita gente faz isso, tá? Mas aquele vilão em especial, eu acho... Eu acho ele de... Porque assim... O Anton, ele é quase uma... ele é uma força da natureza andando. Ele é uma força da natureza. Ele é um mal encarnado andando pela rua. E eu acho que não é nem um mal encarnado, Rob. Eu sinto que ele é a indiferença encarnada. Porque ele fala assim, eu vou fazer o que eu quiser, não vai acontecer nada. Você tem tenho razão. autonomia pra fazer o que eu quero. A não ser que venham uns 10 caras atrás de mim, ninguém vai fazer nada, porque o mundo, né? Quem assistiu O Último Grande Herói, lembra que aqui se você dá um tiro em alguém no meio da rua, a polícia não chega em 3 segundos, que nem no filme. Não, demora. Você pode fazer essas maldades e vai acontecer. Aquele personagem é um puta tapa na cara que, assim, de fato, toda vez que a gente tromba com um estranho, a gente tá correndo um risco de vida. E é o que ele meio, não antecipou, mas ele fala sobre essa questão desses tiroteios em escolas, desses covardes imbecis que entram numa escola cheia de criança, cheia de arma e matam um monte de gente. Porque você não tem como controlar essas merdas, sabe? Se um cara resolver fazer isso, hoje ele pode. E ninguém vai fazer nada porque é legal fazer dinheiro com arma. Mas enfim, você entende essa questão do... Quando você solta o Anton, por exemplo, na rua, ele é um vilão que ele pode matar qualquer um, ele é uma ameaça constante. Exatamente. Ele é o oposto de quando você tá saindo de casa e sua mãe, sua mulher vira e fala assim, se cuida, toma cuidado na rua. Ele é o oposto disso, né? Ele é quase um acaso andando pela rua. Ele às vezes, sabe o que eu penso? Ele me lembra um pouco dos macacos nas suas crônicas do Adão, porque ele vai acontecer. Ele exatamente. Vai fazer uma coisa que vai ferrar a tua vida, vai ferrar o teu dia. No momento que ele entra em cena, ele é inevitável. Né? A merda é inevitável. Eu considero esse filme o melhor filme da década passada. Eu acho esse filme maravilhoso, cara. Eu prefiro Sangue Negro. Eu prefiro Sangue Negro porque eu acho que... E aí, olha só que coisa interessante. Ali não tem vilão no Sangue Negro. Não. Porque o Daniel Day-Lewis, né, o Daniel Plainview, ele é protagonista e ele é anti-herói. Mas ele não tem vilão, ele tem opositores. Ele tem coisas que estão entre ele e o que ele quer. Mas aí, se a gente parar pra pensar, o Chefão é a mesma coisa, né? Você tem um mafioso que tem 2, 3 opositores, que é ali a família Barzini, a família Tatália, e ele tem um, aspas, vilão, que é o capitão de polícia, que é corrupto. Ou seja, o filme não tem herói. E também não tem vilão. E também não tem vilão, exatamente. Também, então, assim, É um filme que escapa da jornada do vilão, logo escapa da jornada do herói. E você vê, dá pra fazer. Só que se você opta por ter um vilão, você precisa ter um herói. É que nem eu brinco com os caras que... Um dia chegou um cara pra mim, não, porque eu quero ser satanista. Eu falei, tá bom, você acredita em Deus? Não, acredito no diabo. Eu falei, não. Você quer ser satanista. Então, pra você acreditar no diabo, você tem que acreditar em Deus. Vem com o pacote. Não rola, né? Não tem. Uma coisa tá junto, não dá pra separar. Você não pode acreditar só em um aspecto da Deus. Você tem que acreditar exatamente. Se você acredita no céu, você acredita no inferno. Exato. Vem junto. Né? Vem junto. Se você acredita só no céu... Não, desculpa. Se você acredita nos anjinhos, você tem que acreditar nos demônios. Porque faz parte do lore. Tá ali. Exatamente. Então, se você vai ter um herói, Luke Skywalker da vida, ou, sei lá, vai ter o Ender's Game, o jogo de exterminador. O Ender é o herói, certo? Ele é o herói, ele tem que salvar a raça humana dos insetos, né? Ele é o salvador da pátria. E os insetos são o vilão.
você quase não vê, você é lembrado que ele existe, mas ele tá ali, ele é um mal a ser batido, e ele tem uma reviravolta fantástica no final, mas você tem que ter um opositor. O vilão, às vezes, ele pode ser só o objetivo a ser batido, né? Vamos num filme que não tem nada a ver com isso. O Rush, filmaço do Ron Howard sobre o Nick Lauda e o James Hunt. Cara, você viu, Rob? Eu não vi. Se você gosta de Fórmula 1, vá ver esse filme agora. É maravilhoso. Eu gosto e aí do você Ron fala, Howard. quem é o vilão? O vilão é o Nick Lauda. Porque o James Hunt é tão bom e é tão, né, gente boa, é tão lá baladeiro, não sei o quê, que o cara chato vira o vilão. Embora o objetivo dos dois seja o troféu da Fórmula 1, só que aí um é vilão na vida do outro. Sim. Então o vilão vai mudando. Um joga a peteca pro outro. Ó, agora é o Hunt, agora é o Lauda, agora é o Hunt, agora é o Lauda. E eles vão trocando batata de quem é o vilão naquele momento. Só que o vilão, na verdade, virou o cara chato, porque você fala, putz, por mais que eu adore o Nick Lauda como piloto, ele é um porre, sabe? E aí você fala, nossa, que chato que ele era. Eu quero que ele perca. E você sabe o final, porque eu mando de Fórmula 1, você sabe o que vai acontecer. Mas você vê, né, você tem um vilão que muda de mão. O vilão vai mudando de acordo com a cena, de acordo com o momento na história da rivalidade entre os dois, sabe? Porque o herói da história desse filme é a rivalidade entre os dois. E o vilão é a hora que eles param de correr, que é o fim da carreira de ambos. Então, e nesse meio tempo, um vai ser o malzinho, bonzinho, malzinho, bonzinho. Então você vai jogando batata de um lado pro outro, sabe? Dá pra fazer de vários jeitos. Um outro jeito que dá pra fazer, e a gente cai de novo no que eu falei agora há pouco do terror, né? Que ser um gênero pobre e tal. Cara. Mas pessoal, aliás, vale lembrar duas coisas aí que eu acho legal. Isso não é jabá. A gente não tem jabá ainda. Se alguém quiser patrocinar o programa, estamos aí, a gente fala sobre. Né? A Dark Side tá fazendo muito isso com o terror. Tá começando a transformar o terror não só numa coisa cult, mas numa coisa pop, né, com os livros de qualidade. Assim como a Aleph está fazendo isso com ficção científica. E com edições que você vê que é uma edição nobre, né? É uma edição de luxo do negócio. Sim. Voltando pro terror, um negócio que eu acho fascinante no negócio dos vilões é que, assim, você pega, por exemplo, os filmes de zumbi. Né? Aliás, os filmes não, as histórias de zumbi. A gente não falou de Walking Dead ainda, né? O Walking Dead tem isso. O vilão pode ser qualquer um. O Rick tem mocinha, ele é vilão, depende do referencial. Então, o Walking Dead, ele leva muito bem a regra do Romero, porque, né, não se enganem, né? A gramática da história de zumbi foi escrita pelo Romero. Né? Isso é ponto pacífico. Ele define isso na primeira trilogia dele, que é a Noite dos Mortos-Vivos, O Despertar dos Mortos e Dia dos Mortos, que são os 3 primeiros. Agora, então você vê a boa história de zumbi, qual que é o problema? Né? O problema é que o mundo está tomado de zumbis e a gente pode morrer na mão dos zumbis a qualquer momento. Então o zumbi é o vilão? Não, o zumbi é o cenário. Ele não é vilão, ele é cenário. O vilão é o cara que está do seu lado, pronto para dar um tiro na sua cabeça no momento que o zumbi romper a cerca. Se ele vê que ele não vai escapar, ele dá um tiro na sua cabeça e foge. Ou é o cara que está desviando comida do grupo porque ele quer comer mais. E às vezes ele está desviando comida do grupo porque ele quer dar comida pro filho dele. Então, assim, cara, eu acho esse universo, eu acho ele rico demais em termos de ausência de herói e vilão. Agora, se você vai colocar eu quero escrever uma história sobre zumbi, tá, quem vão ser os vilões da sua história? Claro que vão ser os zumbis. Não, então você já começou errado. O zumbi, ele é um cenário. Ele é um ponto de partida para você criar um mundo onde o cara que tem tendência a ser herói vai virar herói e vai falhar. E o cara que tem tendência a ser vilão vai virar vilão e vai virar vilão. Onde se aquela revela. Coisa, o Rick Grimes e o governador, né? E aí tem o Shane no meio do caminho, né? Exatamente. Que o Shane é literalmente o cara que dá a rasteira pro zumbi te pegar pra ele fugir. E ele fez isso. Então, cara, isso é muito louco, porque isso vai mostrando um exercício de que o potencial pra criar vilões, ele tá em qualquer coisa. Ele tá em qualquer ele tá em qualquer elemento da sua história. Então, se você quiser fugir do esquema campbelliano, que o vilão é aquela presença opressora, que é aquela presença bem definida, você pode ter um vilão que, por exemplo, se manifesta em vários personagens. Por exemplo, o vilão da sua história é a corrupção. Então você vai mostrar um monte de gente corrupta. Porra, tem um exemplo que eu acho fantástico, que é nesse sentido, que é o filme do Carpenter, O Enigma de Outro Mundo, The Thing,
Que, pra quem não viu, é um filme que se passa numa estação de pesquisa no Polo Norte. Polo Sul. É Polo Sul? Se passa numa estação de pesquisa e aí tem um alienígena, né? Ele explica, ele assume que é um alienígena, né? Ele assume, cara, tem um alienígena enterrado lá. Tem um alienígena e tal, e ali ele parte do... que é um negócio que vai ser muito usado depois nos anos 80, que é o alienígena que toma o corpo da vítima. Então, é aquele negócio, né? A cada 10 minutos muda o vilão da história. O vilão é sempre o alienígena. Mas ele tá se manifestando cada pessoa diferente. Porra, é fantástico. É fantástico. Né? E assim, você vai falar, pô, eu já vi 4 filmes assim. Sim, todos esses 4 filmes bebem no Enigma do Outro Mundo do Carpenter. Vá atrás disso aí que é muito bom. Isso vem um pouco também dos filmes mais antigos, né? Você pega aquela fase de filme de ficção em preto e branco no pós-guerra, especialmente coisas como The Thing from Another World, A Coisa de Outro Mundo. Ah, sei. Que é a ideia mais ou menos original que passou pra esse filme. Então, começou com um daqueles filmes de estúdio que era feito a cada 15 dias, né? Feito no backlot do estúdio ali, né? Super tosco. E essa coisa, eles achavam uma coisa na Antártida e basicamente era um pepino do espaço, cara. O bicho era meio legume. Então... ele tentava pegar os humanos para se alimentar dos humanos, de sangue humano, para começar a se criar. Então, essa ideia do Carpenter, ela vem um pouco dali, e isso mostra que era aquela mesma coisa. E ninguém sabe onde o bicho tá. Ele assume o controle dos bichos, das pessoas, não? Ou ele só se esconde? Ele se esconde, mas aí ele assume o controle um pouco. Ele faz as pessoas fazerem coisas para ele. Ele comanda a pessoa. Ele comanda e depois ele suga a pessoa. Entendi. Então, é meio... é o que você falou. É um conceito bem básico da ficção científica B, especialmente, mas que muita gente usou, porque é um conceito fantástico. Né? E aí a gente viu isso, olha que coisa. Isso já era um reflexo do problema da Guerra Fria. Ninguém sabe quem é o espião russo. Exatamente. E agora, hoje tem 2 séries fantásticas acontecendo com isso, que é o The Americans e tem aquela outra que eu esqueci o nome. The Americans eu quero muito ver, cara. Que também é sobre essa questão de espionagem. Então, você vê, já era um lance de caça às bruxas. Porque quando você não sabe quem é o vilão, tá todo mundo jogando detetive, né? Ninguém sabe quem matou o cara, quem matou o dono da mansão. Então, isso é um negócio poderoso e aí o seu vilão vai pulando. Então, você vê quantos jeitos tem pra você poder trabalhar com o vilão e não necessariamente você precisa seguir a jornada do Campbell. E bem feito, pode ser comercial, só que, infelizmente, você vai ter que achar um editor muito forte que acredite na sua história. Porque essa história não é qualquer um que vai vender. E aí, se você ainda for colocar em Wattpad, essas coisas, galerinha que costuma ler vai ficar puta porque não gosta, a maioria desse pessoal não gosta de final triste, de final que o mal ganha, o mal vence. De um final, vamos jogar direto aqui, de um final que saia do padrão. Tipo, imagina você tá assistindo a Lenda e no final o diabão ganha. Não vai acontecer, né? Não pode acontecer. Então, assim, tem muita gente que arrisca e eu sou super partidário do arrisque. Se você quer seguir esse caminho, siga esse caminho. Mas saiba que o seu caminho vai ser mais difícil do que o resto do povo. Mas se é o seu chamado, se é o que você sabe fazer, faz, amigão. Vai fundo. Claro. Então é isso, né? Encerramos aqui nossa conversa sobre o arco dos vilões, a jornada do vilão. E vamos ler e-mail! Vamos ler rapidinho. Vamos ler 3 e-mails? 3 ou 2? 2 e-mails. Vamos ler 2 e-mails, vamos responder rapidinho. Vai muita gente mandando e-mail, legal, a gente pegou alguns. E eu vou responder todos os e-mails pessoalmente, tá? Se eu não falar no programa, eu vou responder, eu e o Rob, a gente vai responder por e-mail. Pedir um favor para os ouvintes, mandem e-mails para o Fábio Barreto, assim que vocês ouvirem esse programa, mandem um e-mail para o Fábio Barreto, cada um de vocês, falando assim, não esquece de mandar os e-mails para o Rob, cada um de vocês manda um e-mail para ele falando isso, que assim que chegar uns 40, acho que ele não vai esquecer mais. A verdade é que eu mando os e-mails pro Rob e também falo pro Rob. Rob, aparece na página e responde comentário. Quem disse que o Rob vai lá e responde? Eu não tenho tempo, eu tô ocupado demais esperando os e-mails. Então, brilhante. Aliás, antes do e-mail, vamos fazer aquela brincadeira lá? Qual? Aquela sugestão. Aliás, já é um e-mail e uma atividade que a gente vai fazer hoje. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se funciona. Deixa eu começar aqui então. Ó. O e-mail é do Daniel Rui Pereira. Ele é um ouvinte de longa data aí do Rapadura Cast, né? Valeu. E ficou sabendo do podcast. Ele falou que tem uma sugestão pra gente. Ele faz parte de uma rede de blogueiros chamada The Commons. E eles fazem uma coisa que é o chamado Writing Prompt. É o sugestão de escrita. Tem muita gente que faz isso. Tem um monte de feed aí que é só com isso, com ideias, né?
Alguém vai lá, em vez do cara que não gosta de escrever, porque tem gente que não gosta de escrever, mas o cara tem ideia. Então ele chega e joga uma ideia. Olha, alguém aí escreve uma história sobre contaminação nas garrafas d'água que passaram pelo reservatório da cidade. Cara, que é exatamente o que eu fiz no 24 Horas, 24 Crônicas, né? Exato. Me deem os prompts que eu devolvo o texto em 1 hora. Exatamente. Então, o Daniel Pereira, ele sugeriu aqui que a gente fazer isso no final, como uma lição de casa, um desafio aí pra quem quiser fazer. Eu não sei se a gente vai poder ler tudo, porque né, demora. E eu não recebo os e-mails. E ele não recebe os e-mails, então ele não vai ter tempo de ler nem isso. Mas aí eu vou falar, postem nos comentários da página, que assim não tem desculpa, é só ele ir lá, né? Não precisa de mim. Mas enfim, vamos fazer isso. Eu acho que é legal. Vamos. Vem com essa, eu ponho de volta. Eu acho legal a gente tentar fazer isso. Então, isso é até uma coisa que eu aprendi lá naquele workshop que eu fiz do Orson Scott Card, que é o seguinte, que é pegar qualquer elemento que tiver à sua disposição e transformar numa história, para testar o seu poder de fogo criativo. Então, eu vou dar uma coisa, o Rob vai dar outra coisa, você escolhe o gênero. E aí você escreve pra gente uma crônica, um conto, uma história, um parágrafo, um haiku, não sei, faz o que você quiser com isso, mas a gente vai dar ideia e você escreve a respeito. Então tá, Rob, você fala primeiro. Elevador. Elemento elevador do Rob. Eu vou dar anjo. Então você tem anjo, um elevador e você escolhe o gênero. Então, basicamente, você pega e escreve o que você quiser a respeito disso. Vai lá na nossa página, no fabiombarreto.com/GQE, escolhe esse programa, escolhe o programa que você quiser, vai lá, coloca esse seu texto nos comentários. Ou se você não quiser se expor, tem gente que ainda é tímida, já falei, escritor tímido hoje em dia não existe mais, para com isso. Se você não quiser colocar, não se quiser se expor, entre aspas, manda por e-mail, então, no fmbescritor@gmail.com, que aí eu passo pro Rob e a gente vai lendo conforme a gente puder, mas e dá um feedback de repente. Mas é isso aí. Tá aí o desafio sugerido pelo Daniel Pereira. Valeu, Daniel. E a ideia é que a gente faça isso todo o programa, viu? Vamos fazer. Vamos ver. Vai depender de você. Vamos ver se a resposta for boa, mas a ideia é essa. Né? A gente vai tentar fazer. Vamos sugerir coisas pra vocês fazerem. Rob, próximo e-mail. Próximo e-mail. Boa tarde. Estou desde o primeiro programa com vontade de mandar esse e-mail. A insegurança que sempre me obriga a justificar meus atos e falhas arranjou as seguintes desculpas. Sou tímido, vou encher o saco. Ouvi o primeiro bloco do 4º programa e criei coragem. O que mais gosto no podcast é esse amor que vocês falam sobre literatura. Estou seguindo na minha jornada como escritor e como sinto falta disso. De falar sobre algo que amo, de conversar sobre textos e situações geradas na hora de escrever. Enfim, de falar sobre minha profissão. Como um professor, médico ou advogado faz. O podcast passa essa sensação. Sinto que estou fazendo parte da conversa. E aí eu acho que até falo pelo Barreto e falo por mim. Muito obrigado. Isso é gostoso demais de ouvir. Com certeza, com certeza. Fico contente que vocês não se colocam em um pedestal, mesmo porque eu não alcançaria o pedestal para subir. Sempre citam as suas dificuldades e deixam claro que ser escritor é um eterno aprendizado. Falando agora, sem bobagem agora, sim, Wesley, eu pelo menos, cada podcast que eu faço aqui, eu aprendo muito, muito. Aproveitando a mensagem, vou falar de uma grande dificuldade que tenho e torço para que ela possa ser algum dia o tema do podcast de vocês. Não sendo, ficaria contente com uma simples dica. Na minha escrita, gosto de descrever tudo de forma detalhada. Sou apaixonado pelos cenários que crio e pelas características dos meus personagens. Já me falaram mais de uma vez que isso gera excesso no texto, deixa ele muito carregado e de certo modo enfadonho de ler. Como começar a ter esse desapego? Como aprender a enxergar e cortar o excesso? Grato pela atenção e parabéns pelo excelente cast. PS, não lembro direito a pergunta, mas vamos lá. Qual gênero eu gosto de escrever e por quê? Fantasia. Para mim, a imaginação se sente mais confortável e livre quando está em um universo fantástico. Olha, antes do Barreto pegar essa bola aqui, eu acho o seguinte, Wesley, eu acho que assim, se você é apaixonado pela descrição do seu cenário, se você é apaixonado pela descrição da característica do seu personagem, eu vou falar um negócio aqui que pode ser que eu esteja errado, né? Mas assim, eu não duvido. Porra, se você. Dá pra ver no seu e-mail que você escreve muito bem, né? Eu não duvido que isso esteja bom. Então, assim, eu não duvido que isso esteja enfadonho pra quem leu, né? Se muita gente falou que tá enfadonho, ok. Agora, se 2 ou 3 pessoas falaram que tá enfadonho, cara, talvez o problema seja com essas 2, 3 pessoas, né? Você tem que partir do princípio que hoje as pessoas não gostam por definição, de textos muito longos. Assim, o que eu gostaria de saber é o seguinte, e se você puder mandar um outro e-mail falando... Manda uma descrição. Manda uma descrição, mas você falou que você é tímido e tal. A minha questão é a seguinte, você acha enfadonho quando você lê? Você lê e fala assim, puta, realmente isso aqui tá um saco, mas porra, eu gosto tanto que eu não tenho como tirar. Porque assim,
eu tenho a impressão, né, que você está se guiando pelo feedback de leitores aí. Ok, isso é muito importante. Né? Você nunca pode deixar de fazer isso, de ter a resposta do leitor e se pautar por isso. Mas eu não sei, pelo que você colocou aqui, dá a impressão que é uma das coisas que você mais gosta de escrever. Né? Então, sei lá, eu não, sem ler é difícil falar, mas eu não apostaria que está enfadonho. Agora, caso você leia e vê que está enfadonho, cara, você tem que começar. Você tem que cortar. Você tem que. Cara, cortar texto é a escolha de Sofia, cara. Cortar texto é a escolha de Sofia. Eu vou contar uma historinha pra você rapidinho, Wesley. Que é assim: o Barreto, de vez em quando, ele me mandava umas entrevistas que ele fazia aí, que ele virava e falava assim: a entrevista precisa ter 5.000 caracteres. Você tem como cortar pra mim? Eu já cortei o máximo que eu consigo e não consigo reduzir. Ela tá com 7.000. Né? Cara, ele passava pra mim, primeiro, eu não tinha apego nenhum com a entrevista. Ele tinha, a entrevista é dele, eu não tinha. Segundo, eu sempre trabalhei numa pressão que é o seguinte, eu era editor de revista, então eu recebia um texto, muitas vezes eu tinha 10 minutos pra cortar o texto pela metade. Então, assim, eu parti do princípio que, cara, não adianta eu ficar aqui tentando cortar essa frase dessa resposta, essa daquela. Aí eu mandava pro Barreto 5 minutos depois. Falava, tá. Ele já tinha passado o machado de anão dele numa 5. Exatamente. Eu mandava, tá aí com 4.950 toques. Porra, mas quais frases você cortou? Eu falei, nenhuma. Eu cortei perguntas e respostas inteiras. Né? Então, assim, escolhe se você acha que se você tem desapego, se você tem um apego muito grande e não consegue cortar, o meu conselho é o seguinte, não procure frase a frase, procure blocos. E aí a minha vez de ser advogado do diabo, porque, pelo outro lado, pode ser de fato que esteja chato por uma coisa que é a seguinte, é o que a gente chama de infodump, que é literalmente o exagero, quando você começa a jogar um monte de informação ali que não precisa. O que acontece se você virar, vamos fazer de conta, você criou um castelo, você falou, gosta de fantasia, então você tá numa caverna, todo mundo tem ideia como é uma caverna, certo? Mas a sua caverna, ela tem cristais rosas pendurados no teto, a luz reflete neles e bate no laguinho que tem ali, a água do lago fica verde, por alguma coisa. E aí você quer narrar que dentro da piscina desse lago tem rochas negras de, sei lá, rocha vulcânica, blá blá blá, de quando o vulcão que existia ali entrou em erupção, pá, pá, pá. E aí dentro dessa caverna tem morcegos com 3 olhos. Por que 3 olhos? Porque eles dormem com 2 fechados e um sempre tá à espreita. E aí eu te digo o seguinte, você pode fazer isso, pode ficar super legal, só qual que é o meu problema? O que aconteceu em tudo isso que eu falei agora? Nada. Então, aconteceu se você nada. pegar esse exemplo do Barreto, né, segue esse exemplo do Barreto, cara, esses morcegos vão ter papel na história? Porque assim, se eles não tiverem, só cita que eles estão ali, ou nem isso. Mas, Rob, o problema é que quando você tá criando fantasia, e aí eu acho que eu tô um pouco mais próximo disso do que você, é legal, isso dá a tridimensionalidade da história. Não, eu concordo, mas... É habitado. Vale a pena citar. Onde eu queria chegar é o seguinte, você precisa falar tudo isso, você precisa em mais 2 parágrafos falando sobre a bendita da caverna, ou é mais fácil você chegar e fazer de conta que o seu leitor sabe bastante. Você respeita o seu leitor e fala assim, o cara sabe que é uma caverna, se eu falar pra ele, olha, o personagem, o Tibur, entrou na caverna e quase ficou cego pela luz rosa que refletia dos cristais no topo da caverna, e ele desviou o olhar e quando ele olhou pra baixo ele viu que a luz deixava o lago verde. E na hora que ele abaixou, ele estava começando a prestar atenção, ele viu uma revoada de morcegos e ele se acovardou ou não, ele puxou a espada e matou 2. Você entende que a sua descrição, e isso é questão de estilo, não estou te dizendo como fazer, mas nesse caso, essa descrição ela está embutida na ação, essa descrição ela está acontecendo de uma forma mais orgânica do que você parar e falar, agora então o que você está vendo é isso. Não, porque veja bem, o que eu... Você faz o desapego, porque aí não tem como, você não vai ficar falando 2 horas do morcego, você vai falar que ele matou 2. Então olha só, são morcegos que estão ali, eles vão, ele matou e quando um bicho caiu ele percebeu que tinha 3 olhos. Então, justamente, o que acontece? Você tem um negócio que você faz que é assim, estou contando a história, estou contando a história, estou contando a história, descrevendo algo, estou contando a história, estou contando a história. E não estou contando a história, estou contando a história, estou contando a história, para a história, vou descrever algo e volto para a história. Cara, talvez o Barreto tem razão, talvez isso seja o que esteja faltando aí. A sua história pode estar interrompendo para ter a descrição e continuar a história. Se você colocar ela de forma orgânica, porra, bem encaixadinha no texto,
com a ação acontecendo aos olhos do leitor, enquanto você está descrevendo a caverna, pegando o exemplo do Barreto, claro, cara, eu duvido que ela fique enfadonha, mesmo que ela fique muito detalhada. Se a ação que está acompanhando essa descrição for boa, for interessante, amigo, aí você conseguiu o auge, que assim, o leitor não vai nem ver que está tendo uma descrição. Ele está simplesmente vendo uma caverna. Ele não está lendo uma descrição, ele está vendo uma caverna. E isso é uma das coisas que mais me fez optar pelo estilo narrativo de Filhos do Fim do Mundo, que é o seguinte, é fazer de conta, olha, que o leitor sabe o que é uma mesa, sabe o que é uma cidade grande, sabe o que é um auditório. O leitor sabe o que são essas coisas, então você precisa explicar para ele que tinha 217 cadeiras e que elas eram todas enfileiradas em par ímpar. Vai ter muito efeito. Às vezes você perde, você não. O problema nesse seu, pelo que eu saquei do seu exemplo, do seu e-mail, é que parece que você está perdendo o ritmo. Quando a pessoa fala para mim, olha, isso aqui está em excesso, se alguém me fala que isso está carregado, é porque eu parei de contar a história. É porque eu desviei do objetivo principal e eu tô falando de outra coisa. Então essa outra coisa tem que ser fantástica. Você tem que estar descrevendo uma Silmaril, pra pegar o Tolkien. Tem que estar descrevendo a joia mais maravilhosa do universo para justificar esse desvio de percurso. Então, de novo, não tô querendo dizer como você tem que escrever, mas pensa nisso. E pensa no que o Rob falou. E de que, de repente, você tá parando a sua história para contar. Porque se você faz isso, aí sim vai ficar enfadonho. Porque o problema de ficar enfadonho é quando o leitor olha, putz, lá vem descrição. Não preciso disso. Não, se o cara tá na ação, cara, ele vai junto. Ele vai junto, porque pra mim, nesse exemplo aí do cara, se o Tibur puxou a espada e matou o morcego, ele é valente. Ele não tem medo de nada. Se ele pulou na água, é porque ele é um... Porque ele tem medinho, né? Ele tem medo de morcego, ele tem medo de escuro, sei lá do que. Então, isso te ajuda, inclusive, a descobrir quem é o seu personagem. Como o personagem reage ao ambiente, né? Ele não tá vendo uma foto, ou pode até estar vendo uma foto, mas tudo que o personagem faz é uma reação ao ambiente. O leitor compra mais isso do que você parar. E agora eu vou descrever aqui o meu mundo fantástico com criaturas mágicas. Daí chega no final e você fala, né? Então, daí você lembra, né? Do herói que eu tava falando ali no castelo e tal. Então, agora esse herói tá entrando na caverna que eu acabei de falar. Não, né? Torna a coisa orgânica, né? Descreve pelo quase que pelo olho do herói, né? Porque o herói está fazendo algo, né? O herói é o nosso porta-voz na história, né? O personagem é o herói. O personagem, o protagonista, ele está levando a gente para aquele lugar. Exatamente. Então, assim, é uma outra alternativa que você pode fazer também, o Wesley. Tipo, para de se preocupar com a descrição, eu sei que você gosta e tal. Deixa o herói descrever a coisa, né? Lembra que o Rob falou uma coisa uns programas atrás? Ele falou o seguinte, antes de criar a sua mega ultra saga fantástica, pega o personagem e faz ele até o banheiro. Faz ele na cozinha fritar um ovo. Exatamente. Então descobre qual é esse mundo dele e aí você vai saber. E a grande decisão que você tem que ter aí, Wesley, é a seguinte: o que o seu leitor sabe, porque o seu leitor é experiente na fantasia, por exemplo, o que o seu leitor já vai saber o que é, sabe? O cara sabe que é um anão. A não ser que o seu anão seja completamente diferente de um anão de RPG ou do anão do Tolkien, é um anão. Você não precisa descrever muito. Você dá o diferencial dele. Todo o resto do que é ser um anão, o cara sabe. Então faz esse exercício, deixa um pouco também da história na cabeça do leitor. Não tenta dar tudo pra ele, porque senão você não tá dando opção pra ele participar. E essa é a chave de ritmo. É deixar o cara participar da sua história. Certo? Eu acho que matou. E Wesley, se você quiser mandar uma descrição sua pra gente por e-mail, fique à vontade. Ou Wesley, se você quiser, fala com a gente nas redes sociais, né? Você pode me achar no Twitter, @RobGordon_SP. O Barreto tá no @SOS Hollywood, tudo junto. Fala com a gente lá se você quiser. Ele não errou o meu. Vocês não têm noção de quantas vezes eu errei o dele. Mas é isso aí. Tá bom, galera? Então, esse foi o nosso programa. Só lembrando, nosso e-mail de contato é fmbescritor@gmail.com. Tem vários links interessantes sobre o que a gente falou no post desse podcast. Lembre-se de dar sua nota pro nosso podcast se você assina lá no iTunes. E também de pegar o feed, né, que nós temos também temos feed para Android. Então, se você prefere Android, pega o feed para Android lá. Tá legal? É isso aí. A gente se fala semana que vem e continue escrevendo. E caprichem no textinho do elevador. Isso. Tchau, tchau. Abraço.
Gente que escreve, programa 5, bloco 3. Gravando em 3, 2, 1. Estamos de volta, viado. Ou por e-mail, ou fala com a gente nas redes sociais, né? O Twitter do Rob é _Rob Gordon. Não, já errou tudo. Twitter do Rob. O cara tá completamente de Twitter fogo. do Rob. Eu tô quase indo eu tô saindo pra assistir o filme do Del Toro novo, o Crimson Peak, tô pensando nele. Ou então você pega e fala com a gente nas redes sociais, né? O Twitter do Rob é Rob Gordon. Rob Gordon. O Twitter do Rob é Rob Gordon _. Gordon, não é Gordon. Vamos tentar